Este vídeo apresenta o registro dos sítios arqueológicos identificados no projeto de prospecção arqueológica da pequena central hidrelétrica de Furquim, empreendimento da Alcan Alumínio do Brasil, localizado no distrito de Furquim, município de Mariana, Minas Gerais. Ele faz parte das medidas ambientais previstas no plano de controle ambiental desse empreendimento e dos compromissos assumidos pelo empreendedor, junto à FEAM e ao IFAM. O objetivo desse documentário é registrar a história da região de Furquim a partir das informações obtidas nos 10 sítios arqueológicos pesquisados nos trabalhos de campo de arqueologia. Esses sítios devem ser valorizados porque eles pertencem à história de Furquim e de Minas Gerais. Esses sítios vão ser apresentados século por século, para que o espectador possa ter uma visão do que foi a história socioeconômica de Furquim, desde o final do século XVII ao século XX. É preciso que a gente conheça esses sítios, esse patrimônio, para que possamos preservá-lo. O início de Furquim, final do século XVII e XVIII. O início da ocupação da região Furquim se confunde com a história de Mariana e começa no final do século XVII, quando os bandeirantes paulistas descobriram na região central de Minas Gerais um rio carregado de ouro, que foi batizado de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, atual Ribeirão do Carmo. Furquim foi descoberto em 1704 pelo Antônio Furquim da Luz. Ele é um explorador de ouro, tipo um bandeirante, né? Desceu o rio, chegando aqui, achou um sítio, uma fazendinha ali, adquiriu e logo em seguida deu sorte e descobriu o ouro. E aí que houve o desenvolvimento de Furquim, começou a partir daí. Devido à mineração, o povoado de Furquim logo se expandiu, tornando-se uma das primeiras paróquias criadas oficialmente em Minas Gerais, conforme alvará de 1724. Durante o século XVIII, Furquim foi uma localidade dinâmica e próspera. A exploração do ouro gerou lucros, não só para os mineradores, mas também para os negociantes de escravos, gado, fazendas e de gêneros alimentícios. Comprovação disso é uma lista datada de 1746, na qual figuram os nomes dos homens mais ricos da capitania de Minas Gerais, e entre os quais estão 19 nomes provenientes de Furquim. Outro testemunho desse período de apogeu econômico é a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus do Monte, um rico exemplar do barroco mineiro, cuja construção iniciou-se em 1745, em substituição à igreja primitiva existente desde o início do povoado. Ainda hoje há no Largo da Matriz o Cruzeiro de Pedra, lembrança do antigo pelourinho dos tempos da escravidão. Ao longo do século XVIII e até meados do século XIX, o território da freguesia de Furquim era bastante amplo e compreendia diversas localidades, dentre elas o atual município de Ponte Nova. Deste período foram localizados 4 sítios arqueológicos de mineração e um de habitação com ermida. 2 sítios de mineração possuem muros de pedras para sustentação dos canais que transportavam a água da barragem até os pontos de lavagem do cascalho e extração do ouro. Apenas um destes sítios é completo, com barragem, muros de arrimo, canais e montes de cascalho revirado. Nos outros 2 sítios de mineração, restaram somente os canais e montes de cascalho revirado, o que significa que estes locais foram utilizados para lavagem de cascalho. Entre os sítios arqueológicos do século XVIII, o mais rico e interessante é o sítio de habitação e de capela, denominado Fazenda Portuguesa, situado na região do Arraial Novo, no local conhecido como Padre Gama. Segundo o vigário da época, Padre João Ferreira de Souza, em 1784, Furquim tinha quase 3.500 habitantes e 10 capelas. Entre elas, a ermida de Nossa Senhora do Carmo, pertencente ao padre João Nunes da Gama e que deu origem à atual Capela do Carmo. Tinha igreja aí e tinha a casa do padre por aqui. O padre morava aqui também, né? Contava as histórias da mineração ali, ó, Alto do Chute. E ali ficou hipotecado, meu filho, não comprou o terreno de uma fazenda. Eu vi uma escritura muito antiga, não sei que fim levou aquilo, não.
Comprou da fazenda da mandioca, você vai ver, a fazenda da mandioca onde é que está, governava isso tudo aqui debaixo da mata. Então a coroa portuguesa mandou seu Padre Gama para cá para poder segurar o tutu para eles. Então mandou para cá para administrar o garimpo e trazer o sacramento. As prospecções realizadas na fazenda portuguesa revelaram um muro de arrimo e sobre ele o provável alicerce da antiga ermida do Padre Gama. Apesar de existir vários muros de pedras neste sítio, não foi possível identificar a localização exata da casa do Padre Gama. Essa igreja deve ter ficado aí e começou a cair, né? Caiu os pedaços, né? Então, se eles, para desmanchar ela, desmanchou, já não quis colocar mais aqui. Aí, nessas alturas, o padre já tinha morrido também, o padre já tinha ido embora, né? Ele só tirou essa igreja e colocou ela lá. Então, ficou os paredão que está aí, né? Já tudo estragado, né? E aí, o resto, ninguém sabe o que aconteceu, se ele morreu ou se ele mudou daí. Segundo o professor Antônio Marcos Pinheiro, antigamente as novenas e a festa de Nossa Senhora do Carmo eram realizadas na Capela do Carmo, quando ela era do Padre Gama, encostada ao Sobrado Grande. É ruim, mas a festa da Capela do Carmo aí, toda a vida teve a festa, passou aqui na porta, passar no tri, agora que eu não passo. Passar no tri, volta por cima ali, daqui saía da minha porta, ia lá em cima e voltava para trás, ia certo na capela. Século XIX. Durante o século XIX, o Arraial Novo, onde estava localizado esse sítio da fazenda portuguesa, era um povoado independente, com comércio ativo e vida social própria. O Furquim começou, foi aqui mesmo, né, Vandinho? Daqui que foi aumentando lá para baixo. Diz que era, o movimento todo era aqui mesmo, né? Eles passavam a cavalo, de carro, uma cadeira de balanço também, com uma fazendeira antiga. Já morreu muitos anos, mãe do doutor Dante. Passava aqui de cadeira de balanço, eles carregando ela. Olha, o calçamento era essa pedra, né? Essas lajes, lajeado, o quartezito rolado, muito bem feito, por sinal, é uma coisa de antigos mesmo. Então, se tem 280 anos, 300 anos, então é coisa deles mesmo, porque hoje não, acho que não faz uma coisa igual. Olha, esse calçamento, como eu disse antes, ele pegava lá perto da fábrica de café, então lá em pedras enormes, enorme mesmo. Então precisava de alavanca para poder remover elas. Então, a pracinha em frente à fábrica de café, era pedras também enormes. E a rua inteira, a rua Professor Antônio Marcos Pinheiro. Então esse calçamento era todo desse porte que eu estou dizendo. Pedras muito grandes, pedras menores para compor altos relevos, né? Menos o trecho da capela até na travessia. Aquele trecho de areia ali nunca teve nada. Do final do século XIX, foram localizados 2 sítios arqueológicos, um de mineração e outro de habitação. O sítio de habitação localizado no Arraial Novo é composto pelo alicerce de pedras de um antigo casarão em ruínas de moinhos. Nesse sítio é possível identificar a técnica de construção utilizada na época e a distribuição de 8 ambientes bem definidos, como uma cozinha grande, o porão e, na frente, 2 salões que funcionavam como armazém. E então, ali eu conheci duas solteironas velhas. Olhava a gente assim para a greta usavam uma coisa muito bem feita na marcenaria, para olhar primeiro quem chamou, se não convidasse, não abria a porta. Dona Virgínia e Dona Joaquina morreram. Quando minha mãe casou, a lua de mel dela foi feita naquela casa. E depois caiu, o povo abandonou e... Neste sítio arqueológico, há também 3 estruturas de moinhos, localizadas junto ao córrego do Fundão. Moía tudo, era só milho. Punha milho, moía fubá, não moía mais nada. Fubá, porque quando acontecia fazer farinha de mandioca, essas coisas assim, a gente moía muito também. Funcionou até 1930, 30 e tantos, aquilo ainda funcionava. Depois baixou uma tromba d'água na cabeceira do córrego ali, então naquela ocasião tombou aqueles moinhos, tudo estava na frente.
daquela enchente. Eu recordo isso tudo. Do final do século XIX, há também um sítio de grande valor histórico, comprovando a existência da primeira companhia de mineração da República Brasileira. É o sítio de mineração dos ingleses. Para explorar uma jazida de quartzo, a Companhia de Mineração de Furquim instalou próxima à Cachoeira de Furquim uma usina com 2 engenhos de pilões californianos, movidos por rodas hidráulicas. Apesar de ter sido um grande investimento para a extração de ouro, a Companhia de Mineração de Furquim foi desativada em 1893, 3 anos após sua fundação. No entanto, foram preservadas até os dias atuais as estruturas de alvenaria dos pilões, a mina e a estrada que os ligava. Até 30 anos atrás, havia também os trilhos e vagonetes na estrada. E o ouro aí foi tirado na pedra, contornava aquela buracada toda, ia lá, a proporção no declive, para não pesar muito, que é empurrado à mão, umas caçambinhas ainda. Há pouco tempo eu vi uma carcaça daquilo jogada num lugar qualquer, e trazia ele na ponta do espigão, ali na boca da cachoeira ali, ó. A água era pegada com os bicames dentro da cachoeira, porque tudo era mais. Quer dizer, foi assoreando, foi abaixando, né? Para tocar um engenho de soca ali. Era uma roda grandona, né? Aquilo devia de ter um máximo uns 8, 10 metros, quase de altura, de ângulo, né? E aquilo rodava, né? Aquilo rodava e tinha um maquinário fora, umas dentaduras que moía as coisas que vinham lá daqueles altos. E descia nas caçambas, descia nos trilhos, né? Descia, virava aquilo lá e aquilo ia moer. Mas tinha uma pequenininha, uma pequena que os ingleses formou primeiro, né? Fez ela e moeu essas pedras aí, fez essas coisas que tinha de fazer. Depois eles acharam que devia fazer maior, por conta da produção, né? Estava produzindo, então se ia fazer maior, né? Então se fez essa grandona. Fez essa grandona, mas nigorou ela e eles foram embora. Foi embora e nunca mais voltou. E isso a gente alcançou e viu essas coisas lá, né? Isso é coisa que a gente, da minha idade, eu vi lá. Essa roda estava armada lá, o maquinário todo, aqueles eixos, aquelas coisas, né? Ele estava tudo assim, um tirão de coisa, né? Porque foi vendido, né? Depois ele desmanchou aquela roda e vendeu aquilo tudo ferro velho. Não sei para onde foi, né? E acabou essas coisas. Mas as minas existem aí. As minas, os trilhos. Século XX. No início do século XX, a Companhia Inglesa de Mineração de Passagem utilizou a barragem já existente no Ribeirão do Carmo para produzir energia elétrica e abastecer uma mina e os povoados de Passagem e Mariana. Apesar do declínio da mineração, na primeira metade do século XX, a economia de Furquim continuou em expansão, impulsionada pela estação ferroviária. Em 1920 foi a construção da primeira barragem e depois, em 1930, foi a central do Brasil. Foi um período aí de grande reboliço aqui, muito movimento. Depois, em 1950, a segunda usina, porque teve a primeira, né? Depois teve a segunda, Força e Luz. Então aquilo ali a gente passeava para lá, para cá, até o cruzamento dos trens. Então o trem saía de Ponte Nova, não sei a hora que ele saía de Ponte Nova, e um saía de Belo Horizonte. Então eles arrumavam que cruzava aqui em Furquim. Um chegava, esperava o outro, aí um descia e o outro ia para Belo Horizonte. Né? Então ali eu ficava fazendo lá de fute, que eles falavam, né? naquela época, né? Então ali ficava, depois para os três embora. Era a nossa diversão mesmo. Hoje não tem mais não. Não, era domingo, sábado e domingo. Hoje não tem isso mais. Hoje não tem onde passear, não tem. Né, os jovens não procuram isso mais, acabou. Né? Hoje é só violência, só namoro, é ficar, todo mundo novo. Não existe mais não, né? Agora, uma coisa que acabou mesmo, que isso já tem 55 anos, né, Nezita? Na época, Furquim tinha esse movimento todo, por quê? Porque todo era centralizado aqui, a rede ferroviária
tudo que se comprava era através da rede ferroviária, e isso aí gerava um movimento, né? Porque os fazendeiros adquiriam os materiais nas grandes cidades, era transportado para cá na rede ferroviária, e isso aí gerava um movimento muito bom do comércio também, porque o pessoal que vinha normalmente trazia alguma coisa para vender e automaticamente adquiria também aquilo que se fazia necessário em suas residências, né? Na década de 50 ainda, né, foi quando no governo de Bias Fortes, aí começou a fazer as estradas rodoviárias. Isso aí facilitou o transporte, né, o acesso do pessoal para a cidade. Então deixou de ter aquele movimento aqui ferroviário. Isso aí gerou um regresso aqui, regredindo aqui. Do início do século XX, foram identificados um sítio arqueológico de habitação e 2 trechos com vestígios do leito de uma estrada antiga, uma ponte de madeira e os muros de pedra que sustentavam a estrada. Cá produzia o que comeu, víveres. E levava, passava nessa ponte, ia para a mesma estrada que reina até hoje, assim, sem movimento, do lado de cá do rio, para levar comida lá para esse povo, que era da mesma empresa lá, a mineração, da Gomes Freire de Andrada. Ela ia para Mariana, saltando ali. Agora dali para lá, ela não descia aqui para o Furquim, eles não tinham precisão, ia para o Barlão, fazenda do Barlão. Vinha de Mariana, passava Bandeirantes, que é ali a ponte das Aroeiras, e tem lá, dizem que está lá até hoje a ponte das Aroeiras, né? E ali apanhava ali a vargem de São Sebastião, tá de Mata Cavalo, vinha vindo, até sair cá embaixo no São Caetano, que é hoje Monsenhor, era São Caetano o nome do lugar. É um estartinho. Mas aí tudo é mato, né? Mas vinha para dentro de ferro, né? Ia Barro Branco, vinha de ferro e ia Mariana. E o Correio de Jogo trazia a carta aqui no Furquim 2 dias por semana. Passar naquela estrada lá. Saltava o rio e saía na minha casa para cá. O outro sítio arqueológico do século XX é uma habitação próxima do Ribeirão do Carmo, na margem direita, abaixo da cachoeira, que além do alicerce de pedras, preserva o muro de pedras e as estruturas de tanque e caixa d'água. Os sítios arqueológicos identificados em Furquim devem ser reconhecidos e valorizados como um bem de toda a comunidade, pois eles nos permitem conhecer a identidade da população local e a própria história do povoamento da região. Portanto, devemos lembrar sempre que a preservação deste patrimônio arqueológico só será possível com a participação efetiva de cada um de nós. Este vídeo é dedicado a toda a comunidade de Furquim, sobretudo ao professor Antônio Marcos Pinheiro, uma das mais ilustres personalidades de Furquim e cujo diário muito contribuiu para a realização deste documentário.